Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo. Espero que você esteja bem nessa noite de hoje. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui nessa noite. Nós estamos no último domingo de junho, Mês que vem é julho. né? Mês que vem já é julho, já é Santa Ceia, e estamos aí no meio do ano. Daqui para frente, né? Já vamos partir para o final do ano. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Durante essa semana, o Senhor ministrou uma palavra no teu coração. E fica bom, Paloma, eu e ela, hoje nós completamos 28, no dia 28 de junho, né, nós nos casamos, completamos 10 anos de casado, né, 16 juntos, né, na glória de Deus, né, glória do Senhor. Eu falei para ela, você vai pregar comigo hoje? Ela perguntou, mas você vai pregar o quê? Eu falei, não se preocupa não, o texto fala, não se preocupa não. Você pode ficar aí, daqui a pouco eu te chamo para você me ajudar aqui na leitura do texto. E eu estava orando ao Senhor, e o Senhor colocou, já saberia que eu estaria ministrando nessa noite de hoje, e o Senhor colocou um tema no meu coração. Foi falando comigo acerca dessa palavra e me levando a alguns textos que remetem a essa temática, e eu queria que você nessa hora prestasse bastante atenção. Se você às vezes está aí com o seu celular e ele está ligado, eu queria que você desligasse ele, assim como eu vou, ou bota no silencioso, às vezes é mais prático, mais fácil, né? Vou fazer o mesmo também, para que você não seja incomodado, nesse momento, alguns minutos que eu quero introduzir essa palavra. E eu gostaria da sua atenção. Eu queria que, antes de eu anunciar aqui, começar a falar essa introdução, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de servir diante do teu altar. Senhor, o Senhor não precisa de mim para fazer nada. Somente a tua palavra nos basta, somente a tua presença. Somente o Senhor, Pai, que opera maravilhas e convence o homem do pecado. Nós dependemos somente do Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento nessa hora, para que possamos receber a Tua palavra, aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor, Deus, repreenda, Pai, tudo aquilo que tira a atenção do Teu povo. Ó Deus, que o Senhor repreenda, Senhor Deus, todo sono, em nome de Jesus, Deus. E que haja, Senhor, discernimento diante da Tua palavra, e que os olhos sejam abertos, que haja transformação, que haja milagre, que haja salvação, que haja libertação, porque esse é o efeito da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor flua, Senhor, sobre nós nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. O tema de hoje é o esquecido, né? Eu até falei, mas Senhor, né? Fica tão curto e tão vago, né? Aparentemente, mas queria que você prestasse atenção. Quando a gente fala de alguém ter esse sentimento de se sentir esquecido, é disso que eu quero falar. O sentimento de se sentir esquecido é uma pessoa que ela, por fatos e meios, que ela se sente nas suas emoções que ela foi esquecida. E aqui há alguns sintomas que eu quero partilhar, eu quero dividir com você aqui sobre esse entendimento. Então, sentir-se esquecido é uma experiência emocional profunda. E por que é profunda? E você vai entender o porquê que ela é profunda. Porque é uma experiência muito ruim, mas é uma experiência emocional profunda. E ruim
alguns fatos, e aqui eu quero já destacar alguns, porque ela mistura uma dolorosa rejeição, invisibilidade e abandono. Então, áreas sentimentais. Rejeição é uma pessoa que se sente rejeitada. Rejeitada muitas das vezes pela situação que ela vive. Rejeitada muitas das vezes pelos próprios pais. Rejeitada muitas das vezes pela sociedade. Ela tem algum tipo de sentimento de rejeição. Por uma situação, por uma ocasião. Ela se sente invisível. O que é essa invisibilidade? Ela pensa-se dentro dela que ninguém a nota, ninguém se preocupa com ela, ninguém a vê, ou ninguém nem ora pela vida dela. Ou seja, eu não sou notado. Um sentimento de invisibilidade. Então eu fui esquecido e ninguém me vê. Eu estou esquecido aqui. E um sentimento de abandono, que é um sentimento que, já que ninguém gosta de mim, eu estou abandonado. Então, nada adianta. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Se eu morrer hoje, ninguém não está nem aí, ninguém sente a minha falta. Por isso que eu disse que é uma experiência emocional profunda e ruim, muito ruim. E quando somos dotados de tal situação, que nos sentimos nessa situação, é muito perigoso. Porque disso o inimigo se aproveita para poder dizer, já que ninguém se lembra de você, então você pode se matar. Tira a sua própria vida, porque ninguém gosta de você. Então o inimigo, ele aproveita desse sentimento que há dentro, às vezes, de você, e ele fica falando, ninguém vai lembrar de você, você não vai nem fazer falta, você não vai nem fazer falta, não vai nem fazer falta. Mas essa não é a palavra de Deus a teu respeito, essa é a voz do inimigo. Então essas são uma das características. E na psicologia, essa sensação, ela vai ativar algumas áreas de dor no cérebro, que são semelhantes à dor física, e pode gerar dúvidas sobre o próprio valor e importância. Ou seja, vai ativar dentro do seu cérebro o seu grau de importância e de valor. Ou seja, vai te colocar em xeque. Qual é realmente o valor que você tem para a sua família? Qual é realmente o valor que você tem para a sua casa? Qual é realmente o valor que você tem para as pessoas? Qual é realmente o valor que você tem para os seus amigos? Começa a colocar em xeque algumas coisas relacionadas a esse sentimento de rejeição, invisibilidade, abandono, tudo cercado pelo resumo maior, que é o que está por trás. Estou me sentindo esquecido, estou me sentindo jogado, um sentimento que para. E nós, seres humanos, nós temos muitos sentimentos, e às vezes entramos até em crises por esses tipos de sentimentos. E às vezes essas crises nos geram ansiedade, a gente fica ansioso, e essas crises às vezes nos geram, um sentimento de estar só e não se conectar com outras pessoas, porque isso vai desprendendo outras coisas. Então a saúde emocional, ela precisa ser muito bem tratada e muito bem cuidada, porque senão a gente entra em conflito dentro de nós mesmos, e aí não é o que os outros dizem sobre nós, é nós mesmos que somos mente de combate em relação àquilo que nós mesmos somos. Pareceu difícil de entender, mas não é. É que a nossa mente fica combatendo, dizendo só coisas negativas, sendo que na verdade a gente tem a dificuldade de aceitar o que realmente somos, aquilo que realmente nós nascemos para ser, aquilo que realmente o que a Bíblia diz a nosso respeito. A nossa mente prefere trabalhar com as coisas negativas do que aceitar e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E aí fica uma mente de combate em relação àquilo que a Bíblia diz quem nós somos. E a gente começa a deixar de acreditar nas promessas de Deus. A gente começa a deixar de acreditar naquilo que a Bíblia diz, porque a nossa mente começa a combater e colocando coisas negativas, dizendo, você não vai vencer, você é um derrotado, ninguém gosta de você. E aí a nossa mente só vai trabalhando com coisas ruins. Isso vai nos encarcerando, nos aprisionando. Isso é um sentimento muito ruim.
Eu quero destacar alguns pontos, nós já vamos entrar aqui no texto. Manifestações desse sentimento. Sensação de rejeição. Às vezes isso nem está acontecendo, mas a sensação de que você está sentindo é uma sensação de que você é rejeitado. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. É a dor de não ser lembrado. Ah, ninguém lembra de mim. E aí é onde o inimigo vem no nosso ouvido e diz o quê? Ah, se ninguém lembra de você, então melhor que você se mate de uma vez, se for, que não vai nem fazer falta. Ninguém não vai nem no seu enterro. Mas isso não é a voz de Deus a teu respeito. Isso não é uma voz do Senhor a teu respeito. Então são os sentimentos. É uma manifestação desse sentimento. E traz essa sensação de rejeição. Essa sensação de uma dor de não ser lembrado. Ah, ninguém lembra de mim. Um outro sentimento é de uma insignificância. Ah, eu sou tão insignificante que não faz nem falta. Uma falsa crença de não ter impacto na vida do outro. Ou seja, se eu não tenho impacto na vida do outro, então eu não vou nem fazer falta. Porque eu não tenho impacto sobre a vida do outro, não agrego para nada. Vou usar uma expressão aqui feia, mas que se enquadra nesse momento. Aí você pensar, eu sou imprestável mesmo. Então é uma das manifestações do sentimento. O sentimento de insignificância. Eu não sirvo para nada. E às vezes você já até ouviu isso. Às vezes de pessoas que você esperava amor, abraço, carinho, afeto. E não uma palavra dessa, dizendo que você não vale nada, que você não presta, que você não serve para nada, que você é insignificante. Invisibilidade emocional. O que é isso? É a sensação de estar isolado. Eu não quero que ninguém me veja, eu quero ficar só. É uma invisibilidade sobre as emoções. Porque você está emocionalmente dizendo, eu prefiro ser invisível. Não quero que as pessoas me notem. Não quero que ninguém me veja. E aí começa a expressar em nós alguns sentimentos. Vou me maquiar, as mulheres, vou me maquiar para quê? Aos homens, vou passar perfume para quê? Eu prefiro nem ser notado. E aí, esse sentimento que vem nas emoções de ser invisível. Não quero que ninguém me veja. Se ninguém puder me notar, melhor ainda. Porque você quer ficar isolado. Porque o que está pairando sobre você é um sentimento de, eu fui esquecido. Eu estou aqui abandonado. O vazio, e aqui eu quero encerrar com esse, o vazio e a solidão pode desencadear um distanciamento social. Vazio e solidão. Às vezes você está cercado de pessoas, mas sente vazio. Às vezes você está abraçado por pessoas, mas sente vazio. Você sente uma solidão, porque há um vazio muito grande. Eu já quero lhe dizer algo, somente o Espírito Santo pode preencher todo o vazio que há dentro de nós. Ninguém mais pode preencher. Somente o Espírito Santo pode ocupar um espaço vazio e solidão. E vai desencadear sentimentos de um distanciamento social. Eu prefiro estar isolado. E aqui é o que a gente já sabe. Entra o sentimento, entra a manifestação da depressão. Eu prefiro ficar isolado. Não quero misturar com as pessoas. Não quero estar no convívio das pessoas. Eu não quero abraçar as pessoas. Não quero conversar com ninguém. O problema não é as pessoas. O problema são suas emoções que estão todas bagunçadas. Está tudo misturado os sentimentos. Não há uma organização. E sim, às vezes nós atravessamos por algumas dessas manifestações, desses sentimentos que eu citei aqui. Talvez em algum momento da sua vida você atravessou, passou por isso ou está passando. E o sentimento de ser, não faz parte do sentimento de ser esquecido. Faz parte do sentimento de se sentir que você está esquecido. Que aquilo que Deus falou a teu respeito, e nem sei se isso vai se cumprir mais. E aí começa a gerar um ponto de interrogação. A dúvida. E se há dúvida, há incredulidade. E se há incredulidade, Deus não vai trabalhar aonde há dessa dúvida, aonde há essa incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Sem fé é
Agradar a Deus. É impossível. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Então, para mim, conhecer mais de Deus, eu só vou conhecer Ele pelo Espírito. Só vou conseguir provar mais de Deus somente pelo Espírito. Somente pelo Espírito. Senão eu não consigo provar mais de Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Isso tem alguns personagens bíblicos que passaram por algumas trajetórias. E às vezes você pensa, Deus, é só eu que estou passando isso. Não. Há alguns também que passaram. E aí você vai perceber isso na Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Tá bom. 1 Samuel, capítulo de número 16. O primeiro texto que nós vamos ler. 1 Samuel, capítulo de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Não achou que misericórdia? Procurando. Está na Bíblia. Não fugiu da Bíblia, não. 1 Samuel, capítulo de número 16. Amém. Na hora que você encontrar, você diz amém. Amém. Aí todo mundo encontrou. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu queria que antes de nós irmos, você olhasse para cá. Então eu não vou ler tudo, mas a história é bem conhecida. A história vai aqui nos narrar que Samuel vai à casa de Jessé para poder escolher quem seria agora ungido. Ungido ali como um capitão, um representante, porque somente depois, ele seria rei, porque já havia alguém ocupando esse cargo que era Saul. Então era o momento de descer o óleo sobre a cabeça de um deles. Samuel, o profeta, sacerdote desse tempo aqui, onde nós vamos ler o texto, ele vai olhar todos os filhos da casa de Jessé e ele vai olhar pela aparência. E aqui está um dos pontos aonde o profeta do Senhor, ele só está olhando a aparência. Mas quando ele vai tomar o ato, o Senhor fala para ele, não é esse. Então ele já logo pergunta a Jessé, está faltando alguém dos seus filhos? E ele vai dizer que está faltando um. E aí é onde nós vamos ler aqui, que é o capítulo 16 e o versículo de número 10. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você conseguiu perceber que a história nos narra que Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai? A história nos narra que ele não foi lembrado. Ele não foi lembrado. Até o momento que Deus não escolheu nenhum daqueles. Não Samuel, Deus não escolheu nenhum daqueles. É onde ele pergunta Samuel a Jessé, você tem mais algum filho? Porque ele estava esquecido. Nem a própria família o considerava a ponto de lembrar.
Se é para chamar todos os filhos, então chama todos. Não tem que deixar nenhum de fora. E Davi foi deixado de fora pelos que estavam dentro da sua casa. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Porque Davi, mesmo sendo esquecido pelos de dentro da sua casa, Deus estava preparando ele lá no pasto, aonde não tinha visibilidade aos olhos humanos, mas diante de Deus, Deus estava forjando e preparando alguém que seria o maior, irmãos, um grande rei de Israel, para conquistar as terras de Israel. Escute bem isso. Alguém que estava lá, isolado, ninguém da família lembrou, ninguém da família, porque se ele pediu todos os filhos, era para vir todos, tinham que estar ali, por mais que ele fosse o último da fila, mas ele tinha que estar ali. Mas Deus sabia que tinha um lá naquela casa, que não estava presente ali, mas estava cuidando das ovelhas do Pai, o esquecido, como é o nosso tema hoje. Mas Deus se lembrou dele, porque ele estava lá em treinamento, ele estava lá sendo lapidado. Porque quando vinha, a Bíblia narra que quando vinha o urso, o leão, ele matava eles para defender as ovelhas do rebanho. Então ele estava sendo preparado. Então ele tinha intimidade com Deus. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Enquanto em Mateus 4, o inimigo vai levar Jesus até o monte, e lá o inimigo vai dizer, o diabo vai dizer para ele, ele vai ser tentado ali. O Espírito ele estava no deserto durante um período de oração e de jejum. Mas naquele período ele foi tentado porque ele estava com fome na carne, mas o Espírito estava forte. O Espírito estava forte. O inimigo tem poder para colocar alguém no cume do monte. Mas eu vou lhe dizer algo. Eu prefiro estar com o Espírito no deserto, o Espírito Santo no deserto, do que estar lá no alto com o diabo. Porque há muitos que estão no alto, e eu estou dizendo para você, não estão com o Senhor. Nem todo mundo que está no pódio, nem todo mundo que está lá em cima, é porque Deus permitiu. É porque o inimigo colocou ele lá. Mas deixa eu lhe dizer algo. É melhor nós estarmos no deserto, sendo cuidado pelo Espírito Santo, do que a gente ficar lá no alto com o diabo. É melhor você estar no deserto, passando uma situação, mas você está com o Espírito Santo. Se você tem ele, quando ele quiser, ele diz, vem cá. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto você não chegar. Você pode achar que você pode estar dentro de você um sentimento de você estar se sentindo esquecido, porque Deus falou algo a teu respeito e até hoje não cumpriu. Você pode estar com um sentimento de Deus me abandonou. Mas deixa eu me dizer algo. Os homens podem esquecer de você, mas Deus não. Quando chegar a sua vez, Ele vai dizer, chama ela lá, chama ele lá. E eu vou dizer algo, Deus não erra endereço. Ele sabe quem você é. Ele sabe por que Ele te fez nascer. E quando chegar o seu momento, ninguém vai entrar, ninguém vai acessar aquilo que é para você acessar. Ninguém vai pisar no lugar que é para você pisar. Porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é para você, não é para o outro, é para você. Aleluia. Às vezes o sentimento que para em você é um sentimento de Deus se esqueceu. O Espírito de Deus, quando ele Davi é ungido, desce sobre ele. Quando o espírito maligno toma posse de Saul, do corpo de Saul, chama-se quem? Davi. Vamos lembrar de novo de quem? De Davi. Para ir aonde? Diante da presença do rei, porque o espírito maligno não queria sair. E Davi pega a sua harpa e vai até o rei Saul. Ele toca a sua harpa. O que ele fazia no secreto, ninguém via, agora ele está fazendo diante da presença do rei. O que ele fazia em secreto, tocando a harpa,
harpa e ninguém viu, uma adoração a Deus. Agora ele está diante da presença do rei, tocando a harpa, e o espírito maligno vai embora e Saul vai sentir paz. Porque a presença de Deus estava sobre Davi. Ele estava cuidando das ovelhas do pai, esquecido até pela sua própria casa e desprezado, mas Deus estava trabalhando com ele. Há processos que é Deus que está trabalhando conosco. E às vezes o que está pairando sobre você é um sentimento: Deus se esqueceu de mim. E eu estou aqui para te dizer nessa noite: Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Ele está trabalhando em você. Ele está te moldando e te preparando para viver um tempo extraordinário na presença dele. Pastor, é só? Não. Lembra de Sara? Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação. O tempo passa. Cadê o filho? Não vem. Não vem. Então eu vou dar a minha serva, a minha escrava. Então deita com meu marido. Vou tentar ajudar o Senhor, porque eu já estou velha, já não vou ter mais filho, porque o tempo está passando. Mas não era no tempo dela, era no tempo de Deus. Porque tinha coisas que Deus tinha que tratar nela. Oh, preste atenção aqui. Tem coisas que Deus primeiro precisa tratar em mim e em você, para a gente estar pronto para receber. Tem coisa que a gente quer muito que aconteça, e Deus diz: eu preciso ainda trabalhar mais um pouco em você. Eu preciso te lapidar mais um pouco. Eu preciso te moldar. Você está vivendo só um processo? Você está vivendo só um processo. Eu preciso te moldar. Que a Bíblia nos diz que Deus vai mudar o nome dela. Irmãos, ela vai passar por um processo de transformação. Não é só uma mudança de nome dos dois, mas é uma mudança que muda, transforma eles. Ela vai segurar nos braços do Isaac, que é o filho da promessa. Mas a promessa se cumpriu. Demorou, mas aconteceu. Demorou, parece que Deus tinha se esquecido. Ela foi tentar dar um jeito, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece da promessa que Ele fez sobre a sua vida. Você vai esquecer. Você vai achar que não vai acontecer mais, mas Deus não se esquece. Ainda em Gênesis, José é vendido pelos seus irmãos, fica no fundo do poço, na cisterna, é vendido como escravo, rejeitado pelos seus irmãos, vai virar escravo, vai para a casa de Potifar, e inocentemente vai para a prisão, fica na prisão, ninguém se lembra dele, até aquele que pensou ele que era amigo. Eu lembro do pessoal ministrando aqui um dia desse de manhã. Até aquele que ele achou que era amigo e iria lembrar dele, esqueceu. Mas Deus não se esqueceu de José. Eita glória! Porque havia um tempo determinado para que o Senhor fizesse acontecer sobre a vida dele. Ele não sai da posição. Oh, escute isso aqui. Ele não sai da posição. Que posição é essa? A posição de continuar fazendo a vontade de Deus. Amém. Ele ainda continua, mesmo sendo rejeitado, mesmo esquecido durante todo o processo pela sociedade, rejeitado pela sua própria família. O tempo passa. Ele vira quem? Ele vira governador do Egito. Quem que ele vai ajudar? O seu próprio povo. Os seus irmãos que estão diante dele. Ele o quê? Governador. Porque houve um tempo de processo para que ele pudesse viver a promessa. Não estava esquecido pelos homens, pela sociedade, pela família. O pai pensando que até morreu. Mas Deus não. Deus não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Eu quero ler um outro texto, João capítulo de número 5, esse eu quero ler com você.
João capítulo de número 5. Todos acharam? João capítulo de número 1. Aqui vai falar da cura de um paralítico. Para nós ganharmos tempo, nós vamos ler o versículo de número 5. O versículo de número 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Quantos anos? 38. Quantos anos? 38. Mais uma vez, para quantos anos? 38. Vamos lá, os 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Amém? Então ele estava 38 anos esperando com que alguém fizesse alguma coisa por ele. E aquilo era uma crendice daquela época. Ele estava esperando que alguém fizesse alguma coisa. Irmãos, pessoas assim, nesse tempo, eram muito desprezadas pela sociedade. Um paralítico é considerado um inútil. Um inútil. Então, ele estava ali sentado. Eu não consigo, ninguém faz nada por mim. Então Jesus falou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Alguém que estava esquecido. Mas Jesus, se você olhar lá no versículo 1, Jesus estava, passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Jesus foi para a festa dos judeus. Mas Jesus foi dar atenção para alguém que estava esquecido, desprezado pela sociedade. Presta atenção nisso, é mais um que estava esquecido, é mais um que estava desprezado. Jesus larga lá: não vou ficar aqui agora na festa, eu vou atrás de um que está esquecido, eu vou atrás de um que está há 38 anos. Agora ele está me atrapalhando no meu ministrar. Há 38 anos sendo paralítico, Jesus vai até o encontro dele. Ele estava esquecido, desprezado pela sociedade. Quem se lembrou dele? Jesus se lembrou dele. Jesus, sabendo de todas as coisas, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de tudo. Jesus foi até alguém que estava desprezado. Não, Jesus é especialista para poder ir de encontro daqueles que estão esquecidos. Eu tenho mais para te citar. 2 Reis, eu quero ler o texto de Marcos, capítulo de número 10. Esse é o penúltimo texto que nós vamos ler. Marcos, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Marcos 10, 46. Versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, ele era o quê? Cego, mendigo e filho de Timeu. Ele estava fazendo o quê? Sentado à beira do caminho, pedindo esmola, mendigando. É isso que ele estava fazendo. O 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram
E então o cego disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Percebeu? Mais um que estava desprezado, esquecido pela sociedade, à beira do caminho, pedindo esmola, mas ele queria viver uma mudança na sua vida. E a sua oportunidade era quando Jesus estava passando por aquele caminho. Ele começa a gritar, porque ele já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Ele começa a gritar. Mas por que ele usava uma capa? Nós vemos no final. Porque a capa era o simbolismo de alguém desse tempo que se vestia, porque ele era alguém imprestável para a sociedade. Isso, irmão, para a família era um sinal de humilhação. Mas alguém que para a família tinha um sinal de humilhação, está aqui com a sua história registrada até hoje, para mim ou você ver que isso foi manifestação do poder de Deus, que ele andou por si, fez um milagre nele. Alguém que era carregado um símbolo de humilhação, agora está com a sua história registrada na Bíblia, para eu e você ver a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele. Deus mudou a história daquela família, daquele homem. Uma história que era de uma rejeição da sociedade, que agora não é mais aquele que ficava pedindo esmola, não é mais aquele que ficava à beira do caminho. Por isso que ele arranca, ele lança a capa num salto, porque ele já não carrega aquele fardo mais. Por isso que ele lança aquilo que estava sobre os seus ombros, porque ele lança dizendo: essa palavra não faz parte mais da minha vida. Esse decreto de humilhação não faz mais parte da minha vida. Essa sentença não faz parte mais sobre a minha vida. Ele lança sobre o chão aquela capa, porque agora ele se torna alguém que vai caminhar, alguém que recebeu um milagre sobre a sua vida, alguém que agora já antes era visto pela sociedade como alguém desprezível. Agora não, a sociedade olha e vê: Jesus mudou a vida dele. É a manifestação da glória de Deus sobre a vida dele. Deixa eu me dizer algo. Às vezes você pensa que muita coisa, às vezes você pensa que tudo às vezes é normal na sua vida, que tem coisas e situações que, isso é normal. Preste bem atenção. Irmãos, tem coisas que não é normal. Tem coisas que não são normais. Tem coisas que nós precisamos repreender, tem coisas que nós precisamos rejeitar, coisas que nós precisamos dizer: eu não aceito isso sobre a minha vida. Tem coisas que nós precisamos dizer: Jesus, eu não aceito esse decreto sobre a minha casa, eu não aceito essa palavra sobre a minha família, eu não aceito, porque todo mundo, você já deve ter ouvido isso, né? Com certeza, eu já ouvi muito, você também ouviu. Todo mundo da minha família morre de acidente. Você pode dizer: vai parar em mim. Eu rejeito essa palavra em nome de Jesus. Todo mundo na minha família se suicida. Você já ouviu isso? Todo mundo na minha família bebe. Todo mundo na minha família vai dizer: parou aqui, que eu já estou liberto pelo sangue de Jesus. E eu rejeito essa palavra sobre a minha família e a minha descendência. Isso não é normal. Isso é uma herança de maldição sobre a sua família. E você precisa rejeitar isso. Assim como o filho de Timeu lança a sua capa, porque ele não aceitava mais aquilo sobre ele, porque agora ele recebeu um milagre, não tem por que ele carregar. Você também precisa lançar. Precisa dizer: eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não aceito essas palavras que o inimigo fica falando ao meu respeito. Eu não aceito esse sentimento de derrota, esse sentimento de abandono, que às vezes parece que eu estou sozinho. Você precisa rejeitar isso. Isso não é normal. Isso não é normal. Você precisa dizer: Deus, traz paz ao meu coração, traz equilíbrio sobre as minhas emoções, me dá, Senhor, a tua mentalidade. Você precisa pedir, você precisa falar. Se você falar, irmão, Deus ouve a sua oração. A oração do justo pode muito os seus efeitos. Você crê nisso? Você crê nisso,
manhã nós estudamos um texto de João 4, que Jesus disse aos discípulos, dizendo, os discípulos falaram para ele assim, mestre, come! Ele disse, olha, o meu desejo e a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu me dizer algo. Eu não ia ler esse texto, mas lá no início, Gênesis 1, o Espírito Santo me traz a memória. Eu queria, sei que você já conhece, mas eu queria frisar algo aqui. Gênesis 1, versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou o quê? Os céus e a terra. Não, primeiro Deus criou os céus. É que vocês falaram o versículo todo, né? Primeiro Deus criou os céus. E depois ele criou a terra. Calma que você vai entender. Vamos ler o texto também. Eu quero que você veja Mateus, Novo Testamento. O versículo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Eu quero que você preste bem atenção. Mateus, capítulo de número 6, eu já estou encerrando. Versículo de número 9. Achou aí? Amém. Amém? Amém. Preste atenção, irmão, no que vai dizer. Olha só. Aqui Jesus perguntaram para eles, já estou resumindo, tá? Perguntaram para ele como deveria orar. Ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta e fala com o Senhor. Não precisa mostrar para ninguém que você está querendo ir orar e tal. Então Jesus estava falando acerca disso. Ele vai perguntar, então como nós devemos orar então? Perguntaram para Jesus. E aí ele vai falar aqui no 9, né? Como a gente deve orar. Aí ele vai dizer, portanto, vós orais assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então é Pai Nosso. O Pai, irmãos, é de todos nós. Você e eu, nós temos um Pai. Jesus estava dizendo, eu vou orar ao meu Pai. Então quando vocês forem orar, vocês vão dizer, Pai Nosso. O Pai é nosso. Nós temos um Pai. Amém. Você não está sozinho. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco, no último texto que nós vamos ler. Você não está sozinho, você tem um Pai que te ama. Você precisa aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Porque você tem um Pai que te ama. Pode todo mundo te rejeitar, mas Deus jamais. Porque Ele te ama, você tem um Pai que te ama. E Ele vai ensinar, Pai Nosso que estás no céu. Está onde? Nos céus. Primeiro Deus criou os céus e depois a terra. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, porque Ele é santo. Por isso que nós, como filhos de Deus, nós temos que ser santo, porque o nosso Deus é santo. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o teu reino. Venha o teu reino. A oração, Jesus está ensinando, nos aponta para que o reino de Deus seja manifesto sobre a terra. Assim na terra como No céu. replicar. Observa bem. Venha o teu reino. Manifestação. Jesus está ensinando a orar. Venha o teu reino. Ele está falando, Pai, venha o teu reino. Venha, faça a tua vontade. Venha o teu reino, manifesta a tua vontade. Assim na terra, como é No no céu. Ele está dizendo, a terra, ela não vai criar nada, mas do céu vem para a terra. Do céu vem para a terra. Do céu é que vem para a terra, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus morre, irmão, Jesus foi rejeitado, foi chicoteado. Jesus, pela sociedade que o crucificou, porque tiveram oportunidade, mas era necessário, você sabe da história. Ele morre, estava esquecido. Ao terceiro dia, ele ressuscita. A Bíblia diz que o véu foi rasgado.
Agora eu quero te perguntar, foi de baixo para cima ou de cima para baixo? Hein? Então foi de cima para baixo. Porque a manifestação vem do céu para a terra. Primeiro vai acontecer no mundo espiritual e depois vai manifestar aqui na terra. Por isso que o mundo espiritual é real. Eu disse para você que quando você precisa rejeitar algumas coisas, é porque o mundo espiritual ele é real. E você precisa entender que a manifestação de Deus ela vai vir do céu para a terra. Ele vai replicar. Por isso que nós precisamos entrar nas regiões celestiais. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. A sua guerra você vence de joelho no chão, é jejum, oração, é levantando um altar para o Senhor. É assim que você vence as suas guerras. Não tem causa que fica travado e a gente tenta resolver e não dá. Eu quero lhe dizer, jejum, oração, Deus vai entrar com providência. Eu quero lhe dizer, a sua guerra você só vai vencer no mundo espiritual. Você está tentando vencer ela do jeito errado. Tem causa na justiça, tem situações que ficam bloqueadas. Jejum e oração. Porque às vezes aquilo que você está esperando o homem resolver, você está esperando do lugar errado. Você precisa entrar em jejum e oração, porque Ele é quem dá a última palavra. Verdade. Lembra que o homem bate o martelo e diga não. Se o Senhor falar assim, não muda tudo. Muda tudo. Se o Senhor falar assim, muda tudo. Muda tudo. Somente uma palavra. Nós precisamos vencer nossas guerras no mundo espiritual. Porque primeiro é do céu e depois que vem para a terra. Porque Jesus já estava nos ensinando isso. E eu quero encerrar nesse último texto. Isaías, capítulo de número 49. Eu sei que você conhece o texto. Isaías 49. O versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, está aí na Bíblia. Não fugiu não. Isaías 49. Para te ajudar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Brincadeira, irmão. É antes de Jeremias. Está entre Gênesis e Apocalipse, mas é antes de Jeremias aí. Para facilitar aí. Isaías capítulo de número 49. Amém? Amém. Olha o versículo de número 14. Mas deixa eu te mostrar o cenário. O povo, ele era prometido uma restauração de Israel. Para que Israel fosse restaurado. Tinha sido devastado. Então o povo precisava ser restaurado. E aí é liberada uma palavra sobre eles. E é essa palavra que nós vamos ler. O 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quem está dizendo? Sião. Está aí no texto. Quem está dizendo? Sião. Então Sião estava dizendo: olha, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Vamos ver o 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Entendeu? Por mais que uma mãe, olha irmão, que exemplo. Por mais que uma mãe se esqueça de um filho seu, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele jamais esquece de nós. Aleluia. Eu quero encerrar te dizendo algo: você não é esquecido. Amém. Deus sabe, Ele sabe da tua dor, Ele sabe do que você está sentindo. Ninguém às vezes vai saber o que você está sentindo, somente você e Deus. Mas que às vezes você tente falar, você às vezes nem consegue expressar metade do que você está sentindo. Mas Deus sabe o que você está sentindo, porque Ele te conhece como ninguém. Antes de você ir para o colo da sua mãe para ela dizer: eu te conheço, meu filho, Deus já te conhecia.
Amém. Deus já sabia quem você era. Aleluia. Deus já colocou você aqui na terra com um propósito definido. Deus já amava a sua vida. Ah, pastor, como é que você pode me dizer isso? Como você consegue contar quantos livramentos Deus te deu até aqui? Por amor. Quantos livramentos era para você nem estar aqui, para você ter morrido? E você está aqui? E você está aqui hoje? Enfermidade. Às vezes situações que aconteceram que era para você ter morrido. Acidente. Que era para ter acontecido algo pior e não aconteceu porque a mão de Deus interviu. Quantos livramentos você teve? Nesse todo o processo, Deus estava cuidando e ainda continua cuidando de você. Aleluia, graças a Ele Deus. sabe o que você sente. Ele sabe o que você está passando. Por mais que você diga como aquela mulher, a mulher de Sunem, né, que é conhecida como Sunamita, lá de 2 Reis, o capítulo de número 4, ela dizia: está tudo bem, porque o seu filho estava morto, mas ela deixa o menino morto dentro de casa, em cima da cama que era do profeta. Quando ele passava ali, ele dormia, e ela vai de encontro ao profeta, pedir a ele que vai até sua casa, porque o filho que era dela, que ele profetizou sobre a vida dela, havia morrido. Mas quando o servo Geazi de Eliseu pergunta para ela o que estava acontecendo, ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. Mas, irmãos, diante do profeta, ela revela o que estava acontecendo. Deixa eu lhe dizer algo. Deus, Ele nos conhece a tal ponto que às vezes dizemos que está tudo bem e não está nada bem. Mas deixa eu lhe dizer algo. Você pode esconder da sociedade, você pode esconder dos homens, mas diante de Deus não se apresente com máscara. Diante de Deus, rasga o teu coração. Diante de Deus, rasga as tuas vestes, né? Rasga, abre o teu coração. Irmão, não existe oração bonita, existe oração verdadeira, com sinceridade. E aí é diferente. Quando a oração é com sinceridade, ela é verdadeira. A gente não precisa fazer poderoso Deus, irmão, nada contra, mas a gente já abre o coração com sinceridade e começa a falar: Senhor, essa área da minha vida, eu não estou nada bem, eu estou mal, eu estou péssimo, eu estou acabado, eu estou destruído. Sinceridade é o que você está sentindo. Você não está colocando uma máscara para dizer: ai Jesus, eu estou, que o Senhor abençoe meu dia. Só que por mal você não confessa para Ele o que você está sentindo. Ele sabe, mas quando você fala, você está dizendo: Jesus, me ajuda. Eu não quero ficar assim. Eu não quero ter esse sentimento. Eu não quero ter esse sentimento de abandono, de rejeição. Eu não quero ter esse sentimento de me sentir só, de me sentir esquecido. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Deus, Ele sabe quem você é. Você não precisa colocar máscara para se apresentar diante dele. Você pode abrir o teu coração e falar para Ele. E talvez esse seja o melhor momento de você falar com o Senhor. Nunca se esqueça, Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, que te ama. Que antes de você ir para o braço da sua mãe ou do seu pai aqui na terra, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Você mesmo antes de você nascer, porque Ele que te permitiu nascer. Às vezes até a sua própria mãe, às vezes teve uma gravidez indesejável, eu não queria, mas Deus queria que você nascesse. Ele queria que você nascesse. Quantos eu já ouvi dizer que a mãe tentou fazer aborto e não conseguiu? É porque Deus tinha propósito. E talvez você seja uma dessas pessoas que está aqui nessa noite. Porque Deus tinha propósito sobre a sua vida e tem propósito sobre a tua vida. Não é uma mera coincidência do acaso. Ele te ama. Ele cuida de você. Nos mínimos detalhes que às vezes você tem esse sentimento de estar esquecido. Eu digo para você, você não está esquecido. Você não está esquecido. Você está vivendo uma fase.
um tempo, uma estação, mas o teu Pai está contigo. O teu Pai está com você. O teu Pai está com você e você pode se apresentar diante dele sem máscara. Você pode se apresentar diante dele e dizer o que você está sentindo. E você pode se apresentar diante dele e dizer o que você está sentindo. Fala para ele. Fala para ele. O que é que você faz? Você e ele. Se você não quer orar em voz alta, fale no teu pensamento. O que você está sentindo? Se você está sentindo mal, fale com ele. Se você está se sentindo oprimido, fale com ele. Se você está sentindo rejeitado, fale com ele. Se você está sentindo, está com crise de ansiedade, fala com ele. Eu estou me sentindo assim, eu estou em crise, eu estou em depressão, eu quero ficar só na minha cama, não quero falar com ninguém. É isso que eu estou sentindo, seja sincero. Eu estou com vontade de abandonar tudo, de largar tudo. Eu estou com vontade de desistir de tudo. Fala o que você está sentindo. Ele quer te ouvir, ele é teu Pai. Ele está aqui para te escutar. Fale o que você está sentindo. Fale o que passa no teu coração. As suas preocupações, os teus anseios. Coloque sobre ele. Lança sobre o Senhor. Fale com ele nessa hora. O que tanto te preocupa? Tira o teu sono. O Senhor manda ele dizer que ele ainda está no controle de toda a situação. Ele ainda está no controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle. Aleluia. E nunca vai perder. Ele está no controle. Cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Você não anda sozinho. Eu ando sozinho. Ele está contigo. Estou sozinho por Você tem um abraço do você. Espírito Santo nessa hora. Deus cuida de mim. Sinta um abraço do Espírito Santo nessa hora. Deus cuida de mim. Sinta um abraço do Espírito Santo. Ele te acolhe nesse momento que você se sente tão esquecido, tão só. Sinta ele te acolhendo nessa hora, te abraçando. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Somente você que está com esse sentimento, queria que você colocasse a mão no seu coração de olhos fechados. Eu quero orar por você nessa hora, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Estão, Senhor, com esse tipo de sentimento, se sentindo rejeitado, se sentindo oprimido, se sentindo, Senhor, desanimado, com a alma abatida, aflita. Estão se sentindo agoniados, ansiosos, desesperados. Que o Senhor nessa hora, Pai, possa, Deus, abraçá-los nessa hora, com o teu braço de amor. Como um Pai que ama, não julga, não aponta o dedo, mas acolhe, abraça, trata, cuida, não condena, não aprisiona, mas liberta, cuida, pega no colo, dá carinho. Que o Senhor possa nessa hora, meu Deus, cuidar dos teus filhos que estão se sentindo tão abalados nesse momento, estão se sentindo esquecidos, com sentimento de abandono, com sentimento de rejeição. Ah, Senhor, limpa esse coração aflito, dá paz a esse coração agoniado, dá paz a essa alma que está agoniada, que ela receba a paz que excede todo entendimento, que excede agora
Mas pastor, eu nem sou casado ainda, mas profetiza. Acima de tudo que você rejeitou, começa a profetizar as bênçãos do Senhor. Começa a tomar posse, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Começa a tomar posse daquilo que é de Deus para a sua vida. Começa a tomar posse da palavra de Deus. Tomar posse da bênção de Deus sobre você, sobre a tua casa. Profetiza sobre os teus filhos, teus netos, sobre a tua saúde, sobre suas emoções. Profetiza nessa hora sobre suas emoções. Se você está precisando de cura, eu tomo posse da cura sobre as minhas emoções. Eu tomo posse da cura sobre os meus sentimentos. Eu tomo posse da paz que excede todo entendimento. Você pode tomar posse nessa hora da palavra de Deus a teu respeito. Eu tomo posse da alegria. Eu quero voltar a sorrir. Toma posse nessa hora. Eu tomo posse das bênçãos do Senhor. Eu tomo posse da herança que é minha por direito. Porque eu tenho Pai que é Deus que criou todas as coisas. Então toma posse do melhor de Deus para a tua vida. Toma posse da herança que é para você. Toma posse da cura sobre a tua casa, sobre a tua vida. Toma posse da libertação da tua casa, sobre a tua família. Toma posse da transformação da tua parentela. Toma posse em nome de Jesus. Pegar o Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, e junto com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Até aqui. Uma linda salva de palmas para Jesus, a ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Os jovens, por favor, dá uma idinha lá na salinha das crianças que tem uma surpresa para vocês. Domingo que vem, Santa Ceia, não falte Santa Ceia, amém?